Senhoras e senhores, muito boa noite. Estamos iniciando mais uma live pelo Facebook do Jornal Exemplo. Gostaria que todos compartilhassem, curtissem, participassem e se inscrevessem também nos nossos canais. Hoje estamos fazendo uma live especial. Normalmente nossas lives são às quartas-feiras, inclusive quarta-feira próxima, dia 21, virá o candidato a prefeito e sua vice, Pedro Ferrari, no qual discutiremos também o seu plano de governo se eleito prefeito municipal de Indaiatuba. Gostaria de mostrar a vocês o porquê dessa live. Soltamos como manchete uma pesquisa contratada pelo Grupo AWR, que é o Jornal Exemplo, e que deu grande repercussão em toda a cidade. Aconteceram muitas coisas, recebi muitos telefonemas, muitos e-mails, muita gente perguntando. O resultado está registrado. Trouxemos um advogado, um estudioso em pesquisa, e ele daqui a pouco vai explicar para vocês e tirar algumas dúvidas, inclusive. Pediria que não mandassem perguntas, quem quiser mandar um boa noite, alguma coisa, pode mandar, porque teremos 1 hora de live e estamos muito bem preparados para esclarecer tudo sobre a pesquisa. Essa manchete foi capa do Jornal Exemplo dessa semana, que foi a pesquisa, e a repercussão foi muito grande. O que nós temos que parar na nossa cidade é com tanta especulação, que aquele pagou, por isso que deu esse resultado, aquele outro pagou. Todo mundo fala isso, eu não vi a cor de nada. Está aqui uma luta nossa, incessante sempre para conseguir cumprir os nossos deveres como cidadão, os nossos deveres como empresa. Então parem de falar besteira e se atentem aos números da pesquisa, aos números das pesquisas. Não precisa ser só da nossa, de qualquer outra. Então hoje nós vamos esclarecer alguns itens que virou muita especulação e também muito comentário na cidade. Realmente o Grupo AWR contratou essa pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas, que é uma empresa consagrada nacionalmente. Nessa semana eles estão fazendo em Salvador. Uma empresa que é contratada por grandes empresas, jornais, não estaria mostrando qualquer resultado. Outro item muito importante, eu conversando com o proprietário desse instituto, ele me disse que toda a pesquisa feita pela Band é contratada do Paraná Pesquisas. Então, qualquer dúvida, o doutor Eric aqui tem algumas perguntas, vai tirar essas dúvidas para todos nós. Então, não vamos especular. O resultado não é o que nós inventamos, o que nós imaginamos, porque meu voto é um só. Se ligasse na minha casa, eu sei para quem ia votar. Mas nós medimos muita coisa nessa pesquisa. Então, eu vou apresentar agora o nosso participante, que é o advogado Dr. Eric Regis, um estudioso em campanha eleitoral 2020.
Por favor, doutor Érico, põe as suas aberturas aí, vai. Muito boa noite, Aloysio. Obrigado pelo convite. E como você disse, eu estou estudando o tema referente à campanha eleitoral de 2020, até pela mudança das regras que teve no processo eleitoral, especialmente para prefeito e vereador. E, não diferentemente, o convite do jornal, prontamente eu aceitei para poder esclarecer essa questão referente às pesquisas, até pelo conteúdo que foi referendado, referente a eventual essa pesquisa não está retratando a realidade, então a gente está aqui justamente para poder esclarecer quais são as nuances de irregularidades nas pesquisas eleitorais, né? Porque tem um processo a ser seguido, você contratou uma pesquisa dentro dos parâmetros e das regras eleitorais. Portanto, qualquer irregularidade, não só quem fez a pesquisa, mas também quem contratou responde juridicamente por eventual ilícito. Então, isso a gente vai esclarecer para o público. Então, como advogado, você abonaria a minha pesquisa? Sim, porque ela retrata o quê? O pesquisador contratado, ele tem que ser credenciado no TSE. E a pesquisa dele é registrada. Existem regras para o registro da pesquisa e, diferentemente da enquete ou sondagem, a pesquisa eleitoral ela tem parâmetros de medição e usa parâmetros científicos, diferentemente da enquete e sondagem. Então, inclusive, o próprio partido, a própria coligação partidária ou o candidato, ele pode requerer estas pesquisas para poder verificar números, verificar quem votou, qual a metodologia usada na pesquisa, para que possa saber e verificar a veracidade dessa pesquisa. Perfeito. Lembrando também que essa live de hoje ela é conclusiva e não especulativa. Por isso eu pediria que não mandassem tantas perguntas para nós. A Paraná Pesquisas, uma empresa que existe há 30 anos no mercado, eles são especialistas em pesquisa de opinião pública e fizeram essa pesquisa devidamente registrada, usando alguns procedimentos interessantes. Bom, para iniciar, o método que eles usaram na realização dessa pesquisa foi utilizada uma amostra de 540 eleitores, sendo estratificada segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade, nível econômico e posição geográfica. O trabalho de levantamento dos dados foram feitos através de entrevistas com pessoas com eleitores de 16 ou mais durante os dias 11, 12 e 13 de outubro de 2020, sendo auditadas no mínimo 20% das entrevistas, inclusive auditadas. Na pesquisa, encontra-se registrada no Conselho Regional de Estatísticas de 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª e 7ª região, sobre o número 3.122/20, de acordo com a resolução TSE número 2366/2019, essa pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sobre número 06502/2020. Essa amostra tem uma representatividade no município de Itu que atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erros aproximadamente de 4,5% para mais e 4,5% para menos. Aloysio, essa questão do registro da pesquisa, qual que é o intuito dela estar registrada no TRE, nesse processo eleitoral? É justamente dar transparência e confiabilidade para quem participa do processo eleitoral. Por quê? Uma vez registrada, dentro do prazo legal, que são 5 dias, você não pode divulgar a pesquisa antes do prazo legal. A pesquisa feita registrada, automaticamente, os partidos que requererem vista dessa pesquisa, ele pode verificar. E aí ele vai ter conhecimento, como eu disse, da forma, dos métodos que foram utilizados, dos parâmetros, para que ele possa fazer a medição. Isso não impede que o partido político, a coligação ou o candidato formule alguma sondagem ou uma pesquisa sem registro, porque ele pode fazer essa medição. A única coisa é que essa que não é registrada ele não pode divulgar, mas ele pode fazer a medição. Perfeito, perfeito. Importante esclarecimento. E um dado muito importante
detectou-se nessa pesquisa na situação eleitoral para prefeito espontânea. 54,6%, faltando 30 dias praticamente, 32 dias do dia que terminou a eleição, não sabem quem vai votar. 7,6% um dos candidatos. O Nilson Gaspar aparece com 27% para a reeleição, o Bruno Ganem com 9,4%, o Gomes 0,2%, Pedro Ferrari 0,2% e os outros citados 0,9%. Isso quer dizer que 45,4% até agora que decidiu o seu voto. Então, para quem conhece um pouquinho uma calculadora, é só pegar a calculadora e fazer o cálculo para saber quanto por cento o teu candidato tem até agora. E ainda tem que considerar a questão da margem de erro, né? Vou falar esse detalhe. Isso quer dizer que de 45,4%, o Gaspar tem 27%, então ele tem 27% sobre 46%, dá 22,88% dos votos já decididos. Só que existe uma margem para mais e para menos, de 4,5%. Então, num cenário positivo ao Gaspar, ele iria para 26 aproximadamente, né? É isso, doutor? 27,88. E num cenário negativo, 18,36. E o Bruno, num cenário positivo, ele teria 16,34 e num cenário negativo, tirando a margem de erro, ele teria 7,34. Se vocês perceberem, estiverem acompanhando o raciocínio, a pesquisa está lá no tribunal, qualquer um tem acesso, pode pegá-la ou entrar no nosso site e puxá-la também. Existe aí 18,36 no cenário negativo para o Gaspar e 16,34 no cenário positivo para o Bruno. Seria um empate técnico dentro dos 44. Porém, o Gaspar pode estar com 27,38 e o Bruno 7 e pouco, num cenário negativo para os dois. Margem de erro, ela pode estar para mais ou para menos. Para menos, é. Então é importante que as pessoas que estão nos acompanhando esclareçam para quem pouco conhece de pesquisa que existe muita chance dentro desse cenário de qualquer candidato, doutor Eric. Sim, com certeza. 54,6 não sabe, não optou? Até por conta dessa não expressão de votação, então, ou seja, candidato que não os eleitores que não definiram, a campanha está aberta. Então, a evolução até dia 15 de novembro pode gerar aí bastante corrida ao pleito do chefe do executivo. Porque se você considerar esses números que você falou, de diferença, um candidato que tem uma divergência negativa e o outro positivo, é o que você falou, é um empate técnico. Ou seja, está aberta a eleição, não está nada definido ainda. Perfeitamente, está aberta. Então não adianta críticas, aquele ficou mais feliz, o outro ficou mais feliz. Eu nem imaginava e nem queria saber quanto deu até a hora da publicação da pesquisa. Inclusive fizemos um tour protetivo para que o nosso jornal fosse e que o nosso jornal voltasse da gráfica. E foi pelo sistema, voltasse pelo carro que nos traz o papel. Justamente para evitar qualquer coisa no caminho. Entendeu? Então vamos lá, ó. Mais uma vez. Não sabe, não optou ainda, não está decidido. 54,6. Ninguém, vai votar em ninguém. 7,6. Nilson Gaspar, 27. Bruno Ganem, 9,4. Gomes, 0,2. Pedro Ferrari, 0,2. Outros nomes, 0,9. Está aqui muito bem explicado. Ô, Aloysio, eu gostaria de esclarecer um ponto. Essa questão do registro da pesquisa eleitoral, até para o público saber, como é que é feito isso no TRE, né, no juízo eleitoral? O TSE criou um sistema de registro de pesquisas eleitorais, que é o SRPE. Então, toda pesquisa de campanha eleitoral é registrada dentro desse sistema. E como dito, uma vez registrada nesse sistema, ela dá publicidade aos atores do processo eleitoral.
Então, todos os participantes, candidatos avulsos ou coligações, têm conhecimento da pesquisa realizada por conta desse sistema criado junto ao juiz eleitoral. E no dia que foi registrado, me parece que foi na quinta-feira, o questionário já estava lá. Para todo mundo olhar qual seria a pergunta. E isso indica o quê? É justamente a transparência. E assim, é uma empresa que foi contratada idônea. Até porque se a empresa ela comete algum vício, a questão da pesquisa ela pode ser impugnada. Né? Que isso é um tema que depois, acho que você vai ter uma pergunta, já. Você vai... Eu só vou colocar mais uma explicação para que a gente agora vá nos números em cima do que já foi aprovado, doutor. Tá aqui. Não. E aí eu já entro com a pergunta. Primeiro eu quero dizer que o Edilson Noge, nosso querido cachorrão, está sempre nas minhas lives. Muito obrigado, meu craque. Boa noite a Luiz e convidado. O Edilson mandou um boa noite para você também. O Carlians Brito. Carlians Brito é o vice, do candidato Ganey. a vice do Bruno Ganey. Vice do Ganey. Obrigado, Carlians. Estamos aqui sempre à disposição. Doutor Eric, excelente profissional. Está mandando aí um excelente profissional para você. A Nayara Almeida, parabéns pela pesquisa. Jornal Exemplo sempre mostrando a realidade com seriedade. Obrigado, Nayara. Valdineide Chaves. Valneide Chaves, minha mãe. Boa noite, parabéns. Isso, me ajude, viu? Porque eu tô meio cegão. Muito bom. Estamos com um pico de 186 pessoas nesse momento, doutor Eric. Oi? A Sueli Ribeiro, faltando um mês para a eleição, o teu grupo pagou essa pesquisa, que por sinal não é barato. Muito estranho, você vivia dizendo que precisou parcelar seus impostos. A campanha praticamente está começando agora. Desculpe, nos deixou a desejar. Boa noite. Sueli, quando a gente fala a linguagem que você quer ouvir, ou que alguns candidatos querem ouvir, é tapinha nas costas, minha amiga. A minha empresa fez 30 anos, dia 16 de outubro. São 8 eleições que nós já passamos só para prefeito na cidade, praticamente 8. Tudo isso eu já ouvi. Agora, realmente, o que eu quis dizer quando eu disse de parcelamento de impostos, eu disse que as empresas têm problemas, a minha tem, outro tem. Agora, como não é do jeito que você imaginava o resultado, que eu também não imaginava que estaria esse número, que eu fui muito claro aqui agora, acabei de te explicar um detalhe que acho que essas pessoas que conversam com você não te explicou e deveriam ter te explicado, você vê que existem números próximos. Daqui a pouco nós vamos chegar onde você falou, mas você pode ter certeza que foi feito tudo com seriedade. E como eu paguei ou não paguei, está lá no tribunal, ok? Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Vamos lá. Doutor Eric, uma pergunta. Antes eu botar aqui uma outra coisa muito importante, que agora a Sueli vai poder até mandar uma crítica, que eu até pedi, porque a live de hoje ela é conclusiva, não especulativa. Entendeu? Então, se forem para mandar... Bom, mas podem mandar então. A gente vai responder o que vocês quiserem. Doutor Eric, a pesquisa eleitoral pode ser impugnada? Tem prazo para impugnação? Veja só, essa é uma questão interessante. Por quê? O pleito, a votação é dia 15. Então, até o dia 15, as pesquisas podem ser impugnadas, desde que fundamentadas. Se a pesquisa foi impugnada após a eleição, ela perde objeto. Por quê? Porque o pleito já aconteceu, a votação já aconteceu. Então, assim, o prazo é até a eleição ela pode ser impugnada, tá? Então, essa é uma regra construída por jurisprudência, então até a eleição ela pode ser impugnada. Olha aí, então, Sueli, essa resposta do doutor Eric, peça para o teu partido, que eu não sei quem é, eu tenho respondido tudo que você tem nos mandado, um pouco com elogio, hoje um pouquinho mais chateada, né? Como se nós tivéssemos dado o resultado da pesquisa, peça para o seu partido entrar judicialmente. O que deve fazer o partido dela? Ela vai formular uma representação de impugnação da pesquisa, mas o que eu recomendo é que o partido tome conhecimento por primeiro da pesquisa. Não vai só simplesmente representar, porque provavelmente o procedimento vai ser arquivado. Porque você tem que impugnar eventual irregularidade sobre a
forma com que foi realizada a pesquisa. Simplesmente impugnar por conta do resultado, isso não significa que a impugnação vá ter força a ponto de apurar alguma irregularidade, o que não é o caso. Por quê? Como a pesquisa está registrada, lá existem os métodos pelo qual a pesquisa foi realizada, os parâmetros, o que ela obedeceu. Então, o que você pode contrariar em relação à metodologia? Nada. A metodologia foi aplicada e o resultado foi apurado, que é o resultado publicado pelo jornal. Perfeito. Inclusive, o grupo AWR, que tem um conglomerado de produtos de mídia, jornais, revistas, site, instituto de pesquisa, podemos ter feito uma pesquisa nós mesmos. Não fizemos justamente para evitar esse tipo de conversa. Como tem o Datafolha, nós temos o Data Exemplo. Nós também somos instituto de pesquisa. Eu contratei para evitar esse tipo de conversa. Entendeu? Quanto a pagar os impostos, parcelar, traz aqui algum empresário que não parcelou nos últimos 2 anos, que eu quero abraçar. E acho ele. que até para poder esclarecer a Sueli, eu vou adiantar talvez uma pergunta que você ia fazer futuramente. Quais são as possíveis impugnações em relação à pesquisa? Aí eu digo assim, qual a representação que eu posso formular em relação aos dados da pesquisa, essa pesquisa que foi feita? Uma é apresentar ela antes do prazo. Isso é uma irregularidade. A outra é omissão de dados. Entendeu, Sueli? Essa questão da omissão de dados na pesquisa, ela pode ensejar impugnação, o que não é o caso. Tá? Um terceiro ponto seria apresentar ela sem o prévio registro. Esse é um outro requisito que cabe à representação. E o último, que além da sanção civil, essas 3 primeiras que eu falei, elas existem apenas a sanção civil, que é multa, que varia de 50 mil UFIRs a 100 mil UFIRs, o enquadramento dessa. E a última, que é a mais grave, é a questão da pesquisa fraudulenta. A pesquisa fraudulenta, além de causar o ilícito civil, ela também é crime eleitoral, passível de representação. Então, uma vez constatada uma fraude, que aí vai ser alegada por eventual partido essa questão da fraude, ela pode ensejar um processo criminal eleitoral. Inclusive, se nós estamos parcelando os impostos, como ela afirmou, né, que eu disse, posso ter dito mesmo em algum momento, eu não vou querer tomar uma multa, né, minha amiga? Agora, eu sugiro a você também, querida Sueli, que sempre foi muito bem atendida por nós, que você peça para o seu candidato fazer uma pesquisa, registrá-la que eu publico. Registre, faça e registre que eu publico. O que pode ter acontecido até é assim, existe a questão da sondagem das enquetes, de enquete não, existe a sondagem da pesquisa. Ele vai fazer a sondagem, nessa medição, pode ser que tenha dado um resultado diferente, mas assim, eu volto a insistir, até como você mesmo explanou. A eleição em si, ela não está definida, ela tem uma margem, tem que prestar atenção nos números, aí tem que usar um pouquinho a matemática para poder alcançar o raciocínio na questão do empate técnico. Por quê? Se um candidato ele tem uma margem negativa, o outro pode ter positiva. E aí esses números se aproximam, que aí é a questão que você retratou do empate técnico. Então, prestar atenção nesses números. Mas a metodologia está explicada, registrada, você pode ter acesso. É só o partido requerer junto ao juízo eleitoral que o juízo vai fornecer. Tem mais uma pessoa aqui que acabou de mandar um boa noite. Boa noite, Aloysio. Beleza? Aqui é o Fera. É o candidato, o vereador também, o Fera. Popular Fera. Quem conhece ele do tempo do 9 de julho, há 40 anos atrás, sabe quem é ele. Meu amigo, um abraço, Fera. Boa sorte aí na eleição. A Sueli Ribeiro está dizendo que é candidata a vereadora, número 23027. 23 é do partido do... É do Bruno, né? Me parece que é. Então está dito aí também, Sueli Ribeiro, que você é candidata a vereadora, e também está afirmando, não estou controlando a pesquisa, e sim o posicionamento. Sueli, eu sou contra corrupção. Isso você nunca vai poder dizer que eu não fui.
Tanto que a manchete do meu jornal, se você ler a manchete do jornal Exemplo, é 54,6% dos eleitores de Indaiatuba não decidiram em quem votar. Essa foi a minha manchete. Não prejudicando esse e aquele. Como eu disse, o meu voto é secreto. O jornal é apartidário. Vocês não vão saber para quem eu vou votar. O meu voto é secreto. Agora, eu sou contrário à corrupção. Cabe ao judiciário provar se existe corrupção. Já sabemos o que vem acontecendo. Então, cabe ao judiciário definir. Se eu tiver que fazer a minha parte de jornalismo, tiver que fazer a parte do judiciário também, eu não sei qual é melhor, acho que eu vou desistir de um. Né, doutor? Cabe ao judiciário decidir isso. Eu sou contra a corrupção. Digo e afirmo. Aqui, por isso que eu disse aquela forma, a gente sempre está negociando impostos. É muita honestidade, minha amiga. É muita luta, viu, Sueli? E obrigado por participar e boa sorte na sua campanha, viu? Tô aqui. Eu vou acrescentar até uma questão também, elastecendo o raciocínio jurídico. Na questão da pesquisa eleitoral, nem mesmo o juiz eleitoral, no poder de polícia dele que tem sobre as campanhas eleitorais, ele pode proibir a publicação da pesquisa. Eu ia te perguntar isso. Ele não pode proibir. Não pode proibir? Não pode proibir. Eu tinha uma pergunta mais ou menos. Ah, tá aqui, ó. Algum juiz pode impugnar uma pesquisa? Não pode. Por conta da lei de liberdade de imprensa e informação. Nós temos um regramento, a pesquisa foi feita, ela tem que ser publicada, independente do resultado. Pois é. O jornal poderia ter a opção de não publicar a pesquisa. Registrou, mas não publicou. Mas ela vai estar lá. Qualquer um pode pegá-la. Pode pegá-la, exatamente. Quiser, ela está disponível. Registrado. Você poderia até não ter publicado ela no jornal, mas ela está disponível lá porque foi registrada. E aí os partidos, candidatos, coligações têm acesso à informação. Bacana. Só voltando a Sueli mais um pouquinho, que eu gosto dela, tá sempre mandando pergunta aqui pra gente. Boa sorte na sua campanha. Sueli, peça para o seu grupo, esse pessoal do seu grupo, ler a pesquisa minuciosamente, chamar um estatístico ou matemático do lado, que eles estão inexperientes em pesquisa, eles não estão enxergando, eles não entenderam ainda que 54,6% da população não decidiu o seu voto. E aí eu vou acrescentar mais uma coisa, que talvez aí, ó. Esse não sabe, e tem também a questão do branco e nulo, porque eles podem mudar de opinião também. Sim. Então vai somar mais ainda esse percentual, porque ele pode mudar, ele pode ser convencido e mudar a questão do voto. Eu ia votar em branco, não vou mais, eu fui convencido. Eu só vou pedir para a minha equipe técnica colocar um comercial, senão a turma para de patrocinar nós aqui. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. A Piúça está mandando boa noite. Alberto Nicodeno, obrigado pela atenção. Meu número é 28111, está dito aqui, não sei se tem que falar de todo mundo. Está dizendo que ele está com o Bruno, prefeito 19. Está deixado o seu recado, Alberto. Aqui a democracia prevalece. A Sueli mandou mais uma questão, onde eu disse na minha colocação que a pesquisa está incorreta. Já está tudo explicado, Sueli. Não disse que você achou que está incorreta. É que você falou sobre posicionamento. Aí você veio diretamente a mim. Como eu disse, eu sou contra a corrupção. Entendeu? Eu não estaria junto com nenhum candidato que esteja comprovado que ele é corrupto. E ponto final. Isso eu vou continuar com a minha vida dessa forma, que foi de muita honestidade. Ok? O Edilson Noji, o cachorrão, mandou uma boa noite. O doutor Érico contestou a outra live que é de Santos/Guarujá. Você contestou alguma live? Comentou Eu sou do Guarujá. Comentou. Acho que ele assistiu esse comentário teu, tá vendo? Ele acompanha. Amigão nosso. Ele está dizendo que queria falar que fui da Escola Marechal
Rondon. Eduardo Gomes, Base Aérea de Santos. onde formei em técnico em manutenção de aeronaves e servi a base aérea de Santos de 85 a 88. Tá mandando. Esse é o nosso grande Edson Noji, zagueiro do meu clube no 9 de julho. Para falar você é bonito, para jogar bola, então nós vamos saber a verdade. Doutor, é possível mudar um resultado? Eu queria deixar essa aqui por último, tá? Onde é registrada uma pesquisa? Tribunal Regional Eleitoral. No site, no sistema. Nesse sistema. Qual é o procedimento de se registrar? Procedimento de registrar, a empresa tem que estar credenciada. A partir do credenciamento, ela vai solicitar o juízo. O autor da pesquisa. Da pesquisa. Tá. E aí ela vai direcionar a pesquisa na cidade, já começa a fazer, e aí, depois que ela apura os resultados, obedecendo aquele prazo legal de 5 dias, ela já está registrada, ele faz a divulgação e aí você pode publicar. Perfeito. Eu quero ler mais um item aqui muito importante. Preciso botar um óculos e já não sou mais o mesmo. Na situação eleitoral para prefeito estimulada, qual foi o resultado? Não sabe. Estimulada é aquela que a pessoa chega e fala, se os candidatos fossem tais, em quem o senhor votaria? Certo, doutor Eric? Certo. Então, 8,5% não sabe. 11,1% não respondeu, ou votaria em branco, nulo ou em nenhum candidato. 50,4% votaria no atual prefeito Nilson Gaspar. 26,1% votaria no Bruno Ganem. 1,7% votaria no Pedro Ferrari, 1,1% no Gomes, 0,6% no Gabriel da Protector e 0,6% no Maia. Eu só pedia para alguém aqui entrar no 23 para ver de que coligação eles são. Por favor, entra aí alguém. E desculpem para mim não falar besteira aqui. Que eu já não falei. Então vamos lá. Então o que quer dizer esses números, doutor? Pelo cálculo que nós fizemos. Quer dizer que dos 45,4% que já decidiam o seu voto, é isso? Isso. 50,4% votarão no prefeito Nilson Gaspar. É isso? Isso. 26,1% dos que já decidiram votarão no Bruno Ganem. Deixa eu só achar aqui um papel, que eu não deveria nem ter guardado ainda, que volta naqueles primeiros números que nós estávamos falando, certo? Deixa eu achar eles aqui. Está no verso ali, ó. No qual verso? Veja aí. É muito papel para o menino só, né? Bom, tá aqui. Isso quer dizer que, para que vocês entendam novamente, se 45,4% já decidiram, desses 45%, o atual prefeito tem 50,4%, certo? O Bruno Ganem tem 26,1%, o Pedro Ferrari 1,7%, o Gomes 1,1%, o Gabriel da Protec 0,6% e o Ulisses Maia 0,6%. É isso que chega naqueles cálculos nossos. Metade dos que já decidiram dá 22,88%. Só que existe um cenário de 4 para mais, 4 para menos. Então o Bruno pode estar com... Ele está aparecendo com 26,1%, ou 26,1% dos 45% dá 11,84%, mas ele pode estar com 16,34% num cenário positivo. E o Gaspar, com 27,38%, que corresponde aos 50% dos 45%, quer dizer que ele pode estar com 27 ou 18. Tá certo? Foi isso que eu quis explicar no cenário negativo e positivo. Porém, hoje, dos que já decidiram, o Gaspar tem 50,4% e o Bruno 26,1% dos votos dentro dessa pesquisa que nós contratamos. Doutor?
E para endossar esses números, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa também e perguntando quem eles não votariam de jeito nenhum, para medir a rejeição. Dentre esses candidatos a prefeito, em quem o senhor não votaria de jeito nenhum? Não sabe, não respondeu. 45%. Está em aberto. Certo, doutor? Continua em aberto. Poderia votar em qualquer um deles. 2,8%. Bruno Ganem, 19,6%. Nilson Gaspar, 13,3%. Gabriel Protector, 13%. Ulisses Maia, 11,5%. Pedro Ferreira, 10,4%. O Gomes, 8,5%. Isso quer dizer que, dos candidatos, o Gomes é a que tem a menor rejeição. Correto, doutor? Eric? É. E o Bruno Ganem hoje é a que tem a maior rejeição, com 19,6%. Isso, gente, para vocês, se vocês pegarem a pesquisa nossa completa e dar uma analisada técnica, vocês vão começando a entender por que deu aqueles números, tá? Que deram aqueles números iniciais que nós falamos. Aí, nós também medimos, já vai chegar mais pergunta para você, doutor Eric, a avaliação do apoio do presidente Jair Bolsonaro a um candidato a prefeito de Indaiatuba, estimulado. Então a pergunta foi a seguinte, olha que interessante que está nos assistindo. O apoio do presidente Jair Bolsonaro a um candidato a prefeito de Indaiatuba aumenta, diminui ou não altera a sua vontade de votar nesse candidato? Olha, o apoio do presidente da República aumenta 25,7%. Se ele apoiar um candidato, aumenta a vontade de votar para esse candidato da nossa cidade em 25,7%. Não altera 55%, diminui 15,6%, não sabe, não opinou 3,7%. Quer fazer alguma colocação, doutor? Não. Pode seguir. A avaliação do apoio do governador Dória, ou seja, nós medimos também a avaliação do governo Dória, do governo federal e estadual. E também uma pessoa do municipal, que foi várias vezes prefeito. Então vamos lá. Avaliação do apoio do governador João Dória a um candidato a prefeito de Indaiatuba estimulada. Do João Dória, para quem se ele apoiar alguém, aumenta em 15,6%. Não altera 50,9% e diminui 30,6%. Não sabe, não opina 3%. Ou seja, o governador Dória está em queda de credibilidade no nosso município. Isso foi o que deu a nossa pesquisa. Vocês que estão nos acompanhando, vão entendendo os números que eu comecei. Quanto tinha de apoio ao Gaspar, quanto tinha de apoio ao Bruno, ao Pedro Ferrari, ao Gomes, ao Ulisses, ao Gabriel da Protector. E também vão acompanhando quando chega em rejeição e quando chega em apoio de um governante federal e estadual. E também fizemos a avaliação do apoio do ex-prefeito Reinaldo Nogueira a um candidato a prefeito de Indaiatuba, estimulada. O apoio do ex-prefeito Reinaldo Nogueira a um candidato a prefeito de Indaiatuba aumenta, diminui ou não altera a sua vontade de votar nesse candidato? O Reinaldo, ele aumenta em 40,6% a vontade da pessoa votar se tiver o apoio do Reinaldo nesse candidato, doutor Eric. 40,6%. Não altera 42,4%, diminui 13,9%, não sai na opinião 3,1%. Ou seja, o Bolsonaro teve 25% no candidato dele, ele apoiaria, se ele apoiar, a população votaria nesse candidato 25%, o João Dória 15% e o Reinaldo Nogueira 40,6%. Se nós formos chamar um cientista político aqui, diz que hoje ele diria: o Reinaldo continua muito forte no seu apoio a um candidato a prefeito. A verdade é essa. Tá certo? Os números não mentem. Tá aqui. Então, resumindo, o Reinaldo aumenta 40,6%, o presidente Jair Bolsonaro 25,7% e 15,6% o Dória. Então, o Reinaldo hoje, ele está mais forte na cidade que o governo federal e estadual. O apoio dele seria muito importante.
Então, vou aproveitar mais esse detalhe e vou fazer mais uma pergunta para você, doutor. Eu não queria fazer aquela última. Se um candidato não aparecer tão bem na pesquisa, como ele achava, o que cabe ele fazer judicialmente? Você já comentou, mas agora responda a pergunta completa. Judicialmente, ele só poderá impugnar se houver algum erro da pesquisa, que é aqueles critérios que eu falei. A falta de registro, a divulgação prévia antes dos 5 dias, ou omissão de dados, ou demonstrar que a pesquisa é fraudulenta. Aí ele vai formular uma representação eleitoral impugnando a pesquisa. Fora isso, o que ele pode fazer é uma medição, uma sondagem, para checar os números, mas assim, ele só pode impugnar a pesquisa por esses quatro motivos, senão ele não vai poder impugnar. Até porque, como dito, o próprio juiz eleitoral ele não pode proibir no poder de polícia de divulgar a pesquisa, pela liberdade de imprensa, a liberdade que você pode usar de dispor da informação ao eleitor. E outros detalhes, né? O Jornal Exemplo é devidamente registrado, regulamentado, inclusive pertence à Associação Nacional de Jornais. Nós também não estamos aqui para brincar, né, doutor? Ainda mais com uma coisa tão séria, que mexe com população. E assim, até é bom deixar bastante claro que qualquer violação da pesquisa eleitoral, ela vai ensejar na multa e, eventualmente, no último item, que é a pesquisa fraudulenta, num crime, que vai responder tanto o jornal como também o Instituto de Pesquisa. Essa responsabilidade ela é dos dois, inclusive até mais do pesquisador, né? Você, por ter divulgado uma pesquisa fraudulenta, você vai responder, mas o pesquisador ele vai responder mais porque ele usou de um artifício ardil para induzir uma pesquisa inexistente, o que não é o caso, né? Uma coisa que eu questionei com o Murilo, que é o proprietário do Instituto Paraná Pesquisas, é como é que funciona nesses últimos momentos, né, nas últimas 4 semanas. Ele falou que a alteração é muito grande em resultados. E muita gente com plano de governo, com debates que aqui não teve um que não foi do jeito que a gente imaginava, com essas entrevistas com os candidatos, o pessoal vai mudando de opinião ou vai mantendo o que tinha. Então, de semana a semana, a partir de agora, pode ter resultados muito diferentes. E até porque também, além disso, vamos imaginar, é uma questão que envolve também a questão dos vereadores, que no cenário político, eles têm força também de divulgar o seu partido da coligação, né? Então, eu sou benquisto com esse candidato, eu sou benquisto com outro, e o próprio vereador ele vai somando força para o candidato do chefe do executivo. Também essa é uma questão que, ao longo, até 15 de novembro, vai se definindo. Eu entendo que vai se afunilando, só que assim, esses números refletem uma pesquisa que foi feita agora no final de setembro, outubro. A minha? É. De 11 a 13 de outubro. 11 a 13. Olha só, quantos dias faltam para a eleição ainda? Depois da eleição, 32. A partir de hoje, só 25. Mas pesquisas podem surgir e o cenário pode ser mudado. Claro, claro. A Sueli Ribeiro diz que pertence à cidadania. Muito obrigado. A Parteg já tinha descoberto isso também. É a coligação com o Bruno Ganem. Sueli sempre vai ser muito bem recebida aqui, tá? O Marcelo Martins. Doutor Eric, melhor advogado em Indaiatuba e região, sabe tudo. Marcelo. Você é suspeito, é meu cliente, aí não vale. Então, seu cliente, ele apoia um cara aqui que eu vou falar. Já que eu abri para todo mundo falar o que quer, nós também vamos manter a democracia. O Marcelo Martins disse, Gaspar na cabeça, vote 15, dia 15. É a opinião dele, não é a opinião do jornal. Nós estamos com um pico nesse momento de 283 pessoas. Eu falei para você, uns 200, eu estava feliz. Muito obrigado a quem está nos assistindo. E é importante, né? Nós estamos discutindo o futuro da cidade, né? Você vê que os números aqui, o que a gente quer é demonstrar a informação para o público, para o eleitor.
do que é uma pesquisa, do que é que pode ser feito, né? É isso. Hoje a live ela é explicativa por si só em relação à pesquisa eleitoral no âmbito municipal. Perfeito. É essa a intenção. Então vamos mais um item aqui, que seria muito interessante. O que nós fizemos também nessa pesquisa? Eu aproveitei para fazer uma avaliação da administração federal. Então vamos lá. Se vocês perceberem, muitas das avaliações do governo Jair Bolsonaro, em todas as pesquisas que eu vi no Brasil, em todas as cidades, estava dando entre 47% e 51%, 19%, quase 20%. Ótima, boa 27%, estava com 30% e pouco. A nossa está dando 47,2% entre ótima e boa. Normalmente, soma-se o regular também, o governo federal está com um aproveitamento de 75%. Ou seja, os mesmos resultados, para você ver a seriedade da pesquisa do governo federal que deu nos grandes institutos que tem aí por fora, também fazendo nas grandes capitais, praticamente deu o mesmo resultado em Indaiatuba. O Bolsonaro realmente está bem a gestão dele. E até uma questão que é interessante. Como você mesmo disse, a contratação do Instituto de Pesquisa pelo jornal Paraná Pesquisas é uma empresa de nível nacional. Ela está fazendo pesquisa em Santos, e como você disse, está fazendo em Salvador. Então, assim, não é... Fez em Campinas. Não é amador, não é um instituto de pesquisa amador. Sabe o que está fazendo, trabalha com metodologia, tem experiência no cenário político. É diferente para o público poder entender. Esse instituto de pesquisa ele é novo. Desde que ele siga uma metodologia, que ela está transparente e registrada no Tribunal Regional Eleitoral, está lá, não tem como você modificar. Porque a base de dados está divulgada na pesquisa. Você tem, inclusive, como saber quem é o entrevistado. Está lá, é só checar os números. O José Aparecido Nunes mandou uma boa noite para a gente. Boa noite. Mara Kinoshi, doutora Mara Kinoshi. Doutora Mara, colega. Boa noite, Aloysio, equipe Exemplo e doutor Eric. Estamos com um pico de 288 pessoas. A doutora Mara Kinoshi está me perguntando, doutora, se eu não souber responder, o doutor está para tirar algumas dúvidas aqui jurídica e eu explicar o que eu estou lendo aqui, números. De número a gente entende, fiz um cursinho de engenharia. Como é escolhido o grupo de pessoas que serão entrevistadas? Se você pegar a nossa pesquisa no tribunal e acompanhar, deixa eu ver aqui, já que você fez essa pergunta, eu vou tentar responder, é muito papel, né? É dividido por sexo, masculino e feminino, idade de 16 a 24 anos, de 25 a 34, de 35 a 44, de 60 anos ou mais, ou seja, os candidatos podem aproveitar essa pesquisa e saber que tipo de grupo está votando mais nela. E aí tem mais ainda, porque vai do analfabeto até o ensino fundamental completo, do ensino médio completo ou incompleto e ensino superior completo ou incompleto, que também avalia. Então, doutora, se é que eu te respondi como escolhido o grupo de pessoas que serão entrevistados, é feito por amostragem, a cidade é dividida em 7 zonas, em 7 áreas, e eles devem ter os métodos dele de escolher as pessoas, ou na própria residência. Às vezes eles medem até pelo bairro, deve ser isso. Tá? E aí eles fazem o questionário. Depois, respondido o questionário, vai para uma tabulação, e aí sim é dado os dados científicos dentro de uma medição que eles têm todos os projetos. Eu sei alguma coisa porque nós fizemos alguns cursos aqui pelo Instituto Data Exemplo, mas nós nunca aplicamos mesmo, justamente porque nós estamos numa cidade pequena e não tem nem como, né? Pequena, comparando com as grandes metrópoles, eu ficar fazendo pesquisa, principalmente na própria cidade. Mas o ano que vem nós vamos entrar de cabeça nesse projeto. A sua ideia é fazer na região? Tudo, região metropolitana de Campinas. Eu quero entrar em cidades, o padrão nosso para cima. Entendeu?
Por isso nós vamos poder te responder melhor. Espero que eu tenha te respondido. José Nunes, boa noite. Que bela live explicando. Obrigado, José Nunes. O Rogerinho Ferrabras, nosso amigo Dedinho, querido Dedinho, Indaiatuba contra a corrupção. Perfeito, Dedinho. Rogério, é o nosso trabalho também. Todos temos que trabalhar contra a corrupção. E voltando a Sueli, não mudei o meu posicionamento, Sueli. Eu sou contra a corrupção. Não me julguem dessa forma. Eu continuo a mesma pessoa. Só que existem dados técnicos que a gente tem que mostrar para a população. Entendeu? Ah, a doutora Mara Kinoshita, não sei se você já não respondeu essa. Por que as entrevistas devem ser registradas? Você já respondeu essa? Entrevista não precisa ser registrada. A pesquisa, acho que ela quis A dizer. pesquisa é registrada justamente pela condição de confiabilidade, transparência no processo eleitoral. Porque como é que você vai fazer uma pesquisa sem ter registro? Porque você pode induzir, você pode alterar informações. Então a necessidade de registro da pesquisa eleitoral, ela serve para dar transparência a todos os coatores do processo eleitoral. Então essa é a importância do registro da pesquisa junto ao Tribunal Regional Eleitoral, aqui representado pela Zona Eleitoral de Indaiatuba, número de 211. Se faltar alguma explicação, doutora Mara, pode me mandar. É um prazer respondê-la sempre. Uma das grandes criminalistas que tem em Indaiatuba, advogados criminalistas. Acabamos de pedir também na minha pesquisa, doutor Hélio, a avaliação da administração do governador João Dória, estimulada. A pergunta foi a seguinte: a administração do governador João Dória está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima? Ótima, 3,9%. Boa, 19,4%. Regular, 39,8%. Ruim, 12,6%. Péssima, 20,9%. Não sabe e não quis opinar, 3,3%. Então vocês podem perceber que a administração do governo federal, do presidente da República, nos entrevistados da nossa cidade, é bem melhor do que a do governador estadual. Está muito melhor classificado. Tá certo? Agora, essa aqui ainda não quero te fazer da mudança do resultado. Quando é registrado, já fizemos. Doutor, não me lembro se você respondeu essa. A pesquisa eleitoral pode ser impugnada ou tem prazo para impugnação? Já respondeu. Respondeu? Já respondeu. Mas fale. Não tem prazo, mas ela tem que ser feita até o término da eleição. Até o dia da votação. Tá, foi aquela colocação tua. Tá. Então ela pode ser impugnada até o término, é isso? A pesquisa em si, ela não tem prazo definido em lei, né? Vamos recapitular. Ela não tem prazo definido em lei. E nem um prazo regulamentar, né? Porque existe a lei eleitoral, o Código Eleitoral, e existem os regulamentos do Tribunal Regional Eleitoral, do TSE. Então ela nem tem um regramento típico. Eu vou me aprofundar para poder Eu achei tentar que faltou esclarecer. algum esclarecimento. Então, assim, não existe prazo nem definido no Código Eleitoral, no Regramento Eleitoral, e nem no regulamento. O regulamento, exemplo, o regulamento foi feito um regulamento, que é a resolução sobre a campanha eleitoral de 2020. Nessa resolução não está definido o prazo. Esse prazo ele é definido jurisprudencialmente, ou seja, por outros processos que já existiram junto ao Tribunal Regional Eleitoral e Tribunal Superior Eleitoral. A jurisprudência consolida o prazo para impugnar a pesquisa eleitoral até a data de votação. Se essa impugnação da pesquisa foi feita posterior à votação, ela perde o objeto. Então não tem sentido continuar com uma representação eleitoral por impugnação de pesquisa se a votação já existiu, né? Então, e aí, lembrando, os critérios que você pode fazer para impugnar é publicação fora do prazo, o não registro, omissão de dados,
ou demonstrar que a pesquisa ela é falsa, foi falseada nas informações, não foi legítimas as informações pontuadas na pesquisa eleitoral. Aí cabe a representação, por falsidade de pesquisa. Perfeito. A nossa equipe técnica se mandou por aqui para mim, mas está escrito também? As mesmas que estão aqui estão aqui? Não, é tudo em inglês. Tá. Eu vou respondendo algumas perguntas aqui, mas pode escrever para mim aí, viu? E essa questão, até no termo jurídico, essa questão da representação eleitoral, até quando, se ela se dá fora do período da votação, o que a gente chama juridicamente é falta de interesse de agir. Porque não tem sentido eu fazer uma representação se a votação já teve. Então falta interesse da parte em representar porque a votação já teve. A pesquisa foi retratada antes. Olha aí. Quem quiser fazer alguma consulta com o Dr. Eric, depois ele vai passar o contato, né, doutor? A rede social dele, para que perguntem para ele mais alguma coisa, se quiserem contratar os serviços dele, o Dr. Eric está à disposição. É isso, Dr. Eric? À disposição, estou à disposição. Legal. O Werner Kitzal, para disputar uma eleição, os candidatos deveriam ser melhor preparados, fazendo um curso de formação política e justiça. Política e justiça eleitoral. E a justiça eleitoral emitir o certificado para disputar qualquer eleição de vereador a presidente da República. Não tem como fazer isso, porque na verdade... Mas é a opinião dele. Sim, mas a Constituição Federal estabelece os critérios, né, de elegibilidade dos candidatos. Então, o regramento está lá na Constituição. Ele fazendo essa colocação, eu até me atento a algumas coisas, Eu doutor. vou fazer uma pesquisa aqui. Mas eu até me atento a algumas coisas. Na nossa cidade hoje, existe grupão, grupo e grupinhos, né? Existem dois grupos que estão sempre participando de eleições. Eu acho que o que ele quis dizer aqui, doutor Eric, é que o candidato ele devia ser mais preparado, porque ele é um líder. O candidato é um líder. Ele devia melhor orientar os seus assistentes, entendeu? Então fica esse clima, essa guerra. Eu estou dizendo isso porque eu vou ler uma pergunta que mandaram aqui. Como nós abrimos Democracia e está lá no nosso Facebook, eu vou fazer questão de ler também, que é uma opinião de uma pessoa que mandou, mas eu acho que os candidatos deveriam realmente ser melhor preparados, viu, doutor? Deveriam ser melhor preparados para poder passar uma informação boa aos seus... Fica uma guerra na cidade. Isso é muito ruim para a população, por isso tem tanta gente indecisa. Por isso que na última hora cabe quem tem mais força financeira, quem tem os vereadores mais cotados. Existe uma questão que eu entendo, isso é uma opinião pessoal minha, que é o candidato se preparar para o que ele quer. Então, assim, eu não tenho pretensões políticas, mas se eu quero ser, eu tenho que me preparar para sê-lo. E da mesma forma que a gente vê um movimento de mulheres que ganham força no cenário político, as mulheres têm que estar preparadas. E aí até fala-se de candidaturas falsas das mulheres só para ter quórum no partido, né? Você já ouviu falar isso? Claro. Então, assim, a mulher não é para ser só um número na política. Ela também tem que se preparar para ser. Então, assim, o que é preciso? Nós precisamos evoluir essa mentalidade da política. Até porque, assim, o que há é um desacreditamento em relação à política, né? O que você vê, às vezes, as pessoas elas estão desacreditadas no que acontece. Mas o grande detalhe aí é isso mesmo. Os líderes, os candidatos, por favor, oriente melhor as suas equipes, para que parem com tanta guerra, tanta briga e desespero, e que a gente sabe que muitos deles é para garantir um trabalho, né? Que tem alguns problemas. Se diz, eu encontrei uma pessoa, você está falando isso de não sei o quê, eu vou perder meu emprego.
Não, eu estou falando a verdade. Se alguém se sentir ofendido, pode processar, não é? Eu vou sempre estar colocando aqui a verdade. O Laudir Parisotto, essa é a opinião dele. Político condenado em primeira instância deveriam ser proibidos de se candidatar. Por que eles podem se candidatar, doutor? Porque não tem uma definição. Existe o direito, um princípio da inocência. Então, enquanto não definido em segundo grau, não há o que fazer. Então, pode existir uma condenação em primeiro grau, mas não foi confirmada a sentença em segundo grau. Então, a disposição eleitoral não se aplica ficha suja para uma condenação em primeira instância que está o processo sendo avaliado pelo tribunal. Então, não há o que se fazer. O CCJ aprovou por 50-12 que continua o estudo para prisão em segunda instância. É isso mesmo? Você sabe o que está acontecendo? Como é que está isso ou não? Não vi essa temática. Tá. Eu vi alguma coisa, até publiquei no meu jornal uma matéria sobre isso. Tem alguma coisa? Quer me entregar alguma coisa? Mas está andando esse processo, tá? Tem mais uma aqui. É aquela que eu pedi para você escrever, que você me escreveu, né? Bom, doutora Mara Kinoshita, qualquer pessoa comum pode afetar uma pesquisa eleitoral? Pode efetuar uma pesquisa eleitoral? Como entrevistado? Qualquer pessoa comum pode efetuar uma pesquisa eleitoral? Não, tem que ter registro. Eu entendi a pergunta. Se eu entendi é assim. Tá. Eu, como pessoa física, posso fazer uma pesquisa do processo eleitoral? Não. A pessoa tem que estar credenciada junto ao Tribunal Regional Eleitoral. Não é possível fazer uma pesquisa, eu, Eric, quero fazer uma pesquisa sobre o processo eleitoral. Eu não posso fazer, porque eu não tenho registro no Tribunal Regional Eleitoral. Ok. Mantendo o padrão de democracia, nós vamos fazer mais duas perguntas que, pelo que eu percebo aqui, são pessoas de um outro grupo, né? Mas como eu abri, que nós queríamos que fosse só conclusivo essa live. Mas já que estão falando isso aí, nós vamos responder. Está gravado aqui que você está dizendo, o Laudir. Cabe depois a pegar em cópia e fazer o que quiser. Nós vamos responder. Laudir Parisotto, essa Paraná Pesquisa não é a mesma investigada pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro público e pesquisas? Vou responder essa para você que já tinha me mandado. Nós contratamos a Paraná Pesquisas, indicada por uma grande empresa que sempre fez pesquisa aqui para a gente. Inclusive pesquisa que já deu positivo para o candidato que no momento está perdendo. Eu questionei isso quando me mandaram ao proprietário da empresa. Ele só não pôde estar aqui hoje porque ele está em Salvador, em uma outra pesquisa gigante que eles estão fazendo lá. Acontece o seguinte, se você entrar agora no Ibope, quando você vai entrar para questionar alguma empresa, Eric, para saber se ela tem algum problema jurídico, Ibope põe o que mesmo? Ele me disse esse Ibope... quando entra na justiça para saber Ibope, qual a outra palavra que se usa? Que é saber se tem algum processo. Se tem processo contra? Na É. verdade, ele vai fazer uma busca normal no site. O próprio Murilo me explicou isso aí. Se você entrar em qualquer instituto de pesquisa, o nome do instituto e no órgão que regulamenta essa liberação para pesquisa, vai ver que todos eles têm. Outra coisa, o Murilo me disse também que ele nunca foi chamado para esse processo. Na verdade, o que pode haver é representações eleitorais por sugestão de uma pesquisa fraudulenta. Isso. Só que o resultado apurado no processo da representação eleitoral foi negativo. Pode até constar, Paraná Pesquisas foi representada por pesquisa fraudulenta, mas o processo foi arquivado. Isso pode aparecer, o que não é o caso. Por quê?
Se realmente a pesquisa fosse fraudulenta, ela ia incorrer no ilícito civil de pagar a multa de 50 mil a 100 mil FIRs, mais o crime eleitoral. E tirar os direitos de trabalhar. Exatamente, ela não poderia fazer a pesquisa. Com certeza seria, no ilícito civil, uma das reprimendas do Ministério Público Eleitoral. Laudir Parisotto está aqui respondido o que você perguntou. Todo instituto tem... Às vezes você, como cidadão, você não é instituto de pesquisa, você pode ter um protesto. Agora, em qualquer lugar que você for fazer algum trabalho, vai ficar falando sobre esse protesto? Quem vai saber se dá crédito para você ou não é um banco, uma loja. Agora, instituto de pesquisa, se tiver problema, tem que responder. E se ele tivesse problemas já definidos, nem registrar a pesquisa ele poderia. É isso, doutor? Exato. Então, eu vou fazer uma complementação à pergunta da doutora Mara Kinoshita. Doutora Mara, nós como pessoas físicas poderíamos fazer uma sondagem. Posso fazer uma sondagem, eu só não posso publicar. Eu, Eric, eu posso fazer uma sondagem. bater de porta em porta. Vou contratar um instituto de pesquisa para fazer uma sondagem dos candidatos aqui. Posso contratar um instituto, mas não registrar. Mas eu não posso, quero publicar. eu não posso publicar. Só para saber. A sondagem eu posso fazer. Como os próprios partidos políticos, os prefeitos e as coligações fazem esse tipo de sondagem para quê? Para fazer essa medição. Você tem a certeza, viu, o Aloysio, que provavelmente os candidatos aqui fizeram uma sondagem dessa pesquisa. Com certeza. Para saber a medição. Nós estamos bem aqui. Nós estamos bem lá. Porque aí, qual é a diferença dessa sondagem? É que se ele faz essa sondagem não registrada, ele pode se utilizar, olha, esse bairro aqui a gente está forte, esse outro aqui a gente está mais apagado. Vamos trabalhar aqui? Que aí é onde entra o corpo a corpo dos vereadores. É evidente que, eu já escrevi sobre isso, que é a questão da eleição do corpo a corpo. Pela questão da pandemia, nós não estamos tendo corpo a corpo. Existe carreata, mas a pandemia do coronavírus, ela tem limitado um pouco os candidatos, né? Aquela questão do abraço. O povo brasileiro é acalorado, né? Gosta de um abraço, né? Sim. Simpatiza de um ou de outro. Então isso a gente não está tendo. O que vai ser um reflexo até, eu acho. Então quem trabalhar melhor nas mídias sociais, divulgar o seu projeto, eu tenho uma tendência natural de poder emplacar Perfeito. mais a campanha. Já passamos de 1 hora de live, vamos terminar essas respostas rapidamente. Vou responder mais uma aqui que nos mandaram. Se tiver mais alguma coisa nos próximos minutinhos, você pode trazer, tá ok, Alisson? Então, Laudir, está respondido a sua pergunta. Inclusive, vou mandar a cópia do que você falou aqui lá para o dono dessa empresa. E se ele achar por bem que deve-se fazer alguma representação contra o cidadão, também cabe, né? Com certeza. Porque é ferir a honra. Você não está ofendendo porque eu contratei, paguei e publiquei. Cabe a quem se sentir ofendido correr atrás e ver se tem alguma coisa errada. Mas sugiro a você também, você está dando indícios de perdão, não quero ser seu inimigo, nem sei que você é, pode ser até que a gente seja amigo, somos da mesma cidade. Tem males que vêm para bem, meu amigo. Pega essa pesquisa e melhora a campanha. É verdade. Em vez de ficar sendo agressivo com a empresa de mídia, a empresa vai lá investigar se está pagando imposto, tudo, isso vão reclamar também. Né? O jornalista está errado. Então, que balance. Nós fizemos eu soube, doutor Eric, nós fizemos uma enquete que nos causou até um transtorno judicial, que você nos acompanhou. Mas a pessoa que entrou com esse processo judicial contra nós, correu trabalhar para ver se realmente a nossa enquete, que não é nem pesquisa, não estava dizendo uma verdade, porque o líder não sabe o que está acontecendo abaixo dele, ele acha que sabe. Então, sugiro que com essa pesquisa, essa diferença tão grande nas pessoas que já definiram o voto, façam o cálculo direitinho, vocês não estão entendendo, que modifique a sua estratégia de campanha.
É que nem um time de futebol, não está dando certo. Vamos tentar fazer alguma mudança para ver se dá alguma coisa certa. Às vezes até eliminar algumas pessoas que procuram ficar tomando um processo, falando essas coisas. É bom até eliminar essas pessoas do time. Está prejudicando. Tem muita gente aqui, tem 280 e quantos ao vivo aqui? 289 pessoas ao vivo com mais de 1 hora. Isso vai dar mais de 4.000 visualizações, vai chegar a 10, 15 mil durante os próximos dias. Eles vão lembrar desses nomes de pessoas que gostam da minha empresa e está vendo você ser agressivo. Está claramente mostrando que você faz parte de alguma coligação, algum partido político. Isso também pode influenciar no voto. Cabe ao líder do seu partido, que é o candidato, tomar providências contra isso. Tem mais uma aqui. Rogério Ferrabras, João Dória e Nilson Gaspar são ditadores. Isso é o Rogério Ferrabras que está dizendo, está registrado aqui. Vai estar no nosso Facebook, no nosso Instagram, nas nossas redes sociais. Cabe, eu também tenho meu modo de pensar das pessoas. Tanto que quando eu fiz uma enquete já tomei um processo. Cabe aos governantes achar se foi ou não ferido a sua honra ou alguma coisa e tomar as providências. Mas como é democracia, eu posso ler, né, doutor? Lógico. Não souberam conduzir a pandemia. Então ele chamou o João Dória e o Nilson Gaspar de ditadores. O Rogério Ferrabras. Não souberam conduzir a pandemia, mais de 200 mortes em Indaiatuba. É verdade. Tivemos mais de 200 mortes. Como conduziram? Cabe à população definir e decidir. Até aí muito bem colocado. Aí ele termina, Gaspar segue o Doriana a risco, farinha do mesmo saco. É a palavra do Rogério Ferrabras e cabe a quem se sentiu ofendido pegar essa matéria e tomar suas providências. É isso, doutor? Perfeito. Só bem rapidamente, posso? Pode, Dá fique à tempo? vontade. Mais 10 minutinhos? Tudo bem, Rodrigo? Então, agradecer aqui ao Rodrigo, ao Douglas, ao Alisson, toda semana conosco aqui para melhorar cada vez mais a iluminação, deixar o dono da empresa cada dia mais bonito. Impossível, né, Douglas? Ele balançou a cabeça, então foi irônico. E o Rodrigo também, sempre nos acompanhando, colocando os nossos patrocinadores. Rodrigo, coloca de novo, vamos fazer um merchan aqui da nossa turma, aí eu termino a live com alguns detalhezinhos aqui. A Sorridentes. Fundada em 1995, a Sorridentes possui mais de 200 unidades distribuídas em 15 estados brasileiros. E mais um elogio, doutora Mara Kinoshita, parabéns, equipe Exemplo, ótima live. Werner Kitzal. Para assumir qualquer cargo político é necessário prestar concurso, sendo necessário estudar muito, porque para ser candidato não existem essas provas. É uma opinião dele, como cidadão. É uma pessoa muito culta da nossa cidade, uma pessoa muito querida aqui, Eric, o Werner. E ele fez mais essa colocação, que ele acha que deveria ter prova, ter para ter um cargo devia ser necessário prestar algum concurso. Interessante, não é? Não sei, não acho que o Tiririca está frito aí, não sei. Mas tudo bem. É a minha opinião, viu, Tiririca? Então vamos lá. Nós medimos também, gente, através dessas últimas páginas que eu vou ler bem rapidamente, o doutor vai responder mais uma pergunta e as considerações finais, vocês vão entender um pouco mais a pesquisa. Não fomos nós, não foi esse cara, que também se esse cara da Paraná Pesquisa tiver problema, doutor Érico, o problema é dele. Deixa eu só perguntar uma coisa até para o público esclarecer. Essas perguntas, quem elaborou? O próprio Instituto. É tudo feito pelo Instituto. Isso é bom para o público saber. Por quê? Perfeito. Não foi você que criou essas diretrizes, essa metodologia, as perguntas. Quem faz é o Instituto de Pesquisa. Todos os institutos, doutor Eric, praticamente fazem as mesmas perguntas para medir o governo federal, estadual e municipal. Todos usam a mesma regra de tabulação para dar o resultado, porque nós somos um instituto
E nós aprendemos isso também. Você fez o curso junto, Alisson? O Alisson está aqui também fez o curso conosco. Nós fizemos, com a equipe do Toledo, um estatístico muito bom, que é de Indaiatuba, não vou falar o nome porque ele trabalha numa gestão aqui. Tudo praticamente é mais ou menos igual. Então não precisava eu dar algum palpite. Ele já tem o esqueleto do questionário. Entende? Por exemplo, isso aqui, a avaliação e aprovação da administração do prefeito Nilson Gaspar, estimulada. Se fosse outro prefeito, seria feita a mesma pergunta, como em outra cidade. E aí o número aqui está 68. Eu vou só ler a pergunta. A administração do prefeito Nilson Gaspar está sendo ótima, boa, regular, ruim ou péssima? De uma maneira geral, o senhor diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Nilson Gaspar? Então vamos lá. Dos 540 questionários que foram as entrevistas, 540 pessoas entrevistadas que responderam um questionário muito sério, que moram na cidade, porque é de residência em residência, porque às vezes faz por telefone, atende o vizinho e fala, vou responder, ou né, atende a empregada, ou atende alguém de fora, um vizinho, uma visita. Então vamos falar da avaliação no prefeito Nilson Gaspar. Gente, os números, não daria para ter um número de 50,4 se ele tivesse uma má administração. Eu fiz em ordem para vocês entenderem que uma página, uma pergunta explica a outra, doutor. Então olha o que eles fizeram a pergunta simulada. Como é que está a administração do prefeito Nilson Gaspar? Ótima, 24,8. Boa, 43,3. Regular, 24,3. Ruim, 3%. Péssima, 3%. Ou seja, ele está tendo uma aprovação de 68% entre ótima e boa e 81,5% de aprovação entre ótima, boa e regular. Ou seja, deu aquele resultado alto, positivo a ele, porque, segundo os entrevistados e a população, ele está fazendo uma boa administração. Cabe ao judiciário decidir os problemas que ele tem. É isso, doutor? Sim. Não somos nós, não fui eu que votei. Eu abri essa live, me propus a ser democrata, a mostrar a democracia da cidade, não democrata, senão vou chamar ele de americanizado, né, doutor? Sim. Mas está aqui a aprovação do governo do Nilson Gaspar. 81 aprova, 14,1 desaprova, não sai, não opinou, 4,4. Aí o que nós fizemos? Uma outra pergunta. O pessoal técnica está acabando, tá? Bem rápido. Estou parecendo a Marília Gabi Gabriela, né? Tanto óculos. Mas vamos lá. De uma maneira geral, o senhor diria que aprova ou desaprova a administração do prefeito Nilson Gaspar até o momento? 80,1% aprovou, 14,1% desaprova e não sabe, não opinou. Cabe a todos que estão nos assistindo tirar as conclusões da administração. Certo, doutora? Quer falar alguma coisa? Não. Não. Ok. Aí o que nós fizemos rapidamente? Fizemos umas perguntas de avaliação das demandas sociais. O que mais pega no governo? Então a pergunta foi, o que hoje é o maior problema em Indaiatuba? Não sabe, 8%, nenhum, 11,5%, saúde, 25,2%, que é nacional, né? A saúde do Brasil, ela é criticada realmente, ela tem muitas deficiências, né, doutor? Sim. A segurança, 10,4%, o desemprego, 7,6%, isso em Indaiatuba, o transporte público, 5,9%, alto custo de vida, 5,4%, área social, 3,3%, falta de água, 3,1%, olha que beleza, está chovendo nesse momento, né? O que eu estou ouvindo é chuva, então vamos lá, vamos encher as represas. Manutenção de ruas e calçada, 2%. Tá? E isso foi o que, na tabulação, a quantidade de pessoas entrevistadas chegaram a essa conclusão, quais são as reclamações que eles têm.
Tá bom, doutor? Nota para a forma como a gestão do prefeito Nício Gaspar vem atuando na área de educação. Média geral, 7,8. Uma belíssima nota que bate dentro daqueles índices que estão nos mostrando. Eu tinha que ler isso aqui. Atenção, situação, oposição e outros candidatos. Eu tenho que ler a nossa pesquisa, por isso que eu disse que ela foi conclusiva. Então, o que foi medido? Gostaria que o senhor desse uma nota de 0 a 10 para a forma como o prefeito Nício Gaspar vem atuando na educação. A média geral foi de 7,8. E olha, de 16 a 60 anos, praticamente deram a mesma nota, 7,3, 7,9, 7,7, 7,9. Cabe aos candidatos aproveitar essa pesquisa e melhorar seus planos de governo, uma vez eleitos. Nota para a forma como a gestão do prefeito Nício Gaspar vem atuando na área de limpeza pública, 8,1. Segundo a população, a cidade é uma cidade limpa. Segundo os entrevistados, doutor. Tá? 8,1. Nota para a forma como a gestão do prefeito Nício Gaspar vem atuando na área de saúde pública, 7,3 a média geral, de 0 a 10. Essa questão até da saúde pública, eu tenho uma certa experiência, porque minha mulher é médica, e existe uma outra situação que eu atuo na área médica. Me fale isso. Existe uma demanda represada de atendimentos por conta do SUS. E aí entra a regional de saúde. Com a pandemia, muitas cirurgias deixaram de ser realizadas. Por quê? Onde era possível fazer a cirurgia, isso foi interrompido para atendimento da Covid. Note-se que, a gente sabe, o AOC virou UTI para atendimento de Covid, o Santinês Covid, aonde você põe os outros pacientes que não estão afetados pela Covid. Foi criado no Hospital Dia uma UTI, a exemplo, para os cardíacos, para não misturar o pessoal da Covid. Agora, todas as cirurgias eletivas de prótese, elas estão represadas. Por quê? O Estado suspendeu o atendimento. Eu tenho clientes, pacientes, que estão na fila para serem operados com a prótese de artrose, entre outras demandas. Pode falar, pode falar. Não, mas só para perguntando hora por outra coisa. Só para deixar clara essa questão da Muito demanda. importante Mas a sua mesmo colocação. assim, a média 7,3 É fantástico. É fantástico. O SUS nosso é muito bom, doutor? Não, existem algumas falhas. Eu posso Mas foi citar... uma grande criação, né? Sim, Eu fiz uma análise do SUS. Sim. Apesar das deficiências, que a demanda é muito alta, a quantidade de médicos eu acho que é pouca, o SUS foi uma das grandes resoluções da saúde pública nacional. Depois eu vou lhe emprestar um livro para você ler, Tá. que vai tratar um tema específico, que é da saúde mental Brasil. Que espetáculo, que é a nível SUS também. Porque antes você internava um paciente, hoje você tem o paciente em casa. Isso tem a ver com o SUS também, que foi uma reformulação que fizeram para atendimento. Quanto tempo falta? Quanto tempo para 1h30? 8 minutos. Então eu vou rapidamente, só vou contar um caso para você. A minha irmã mora na Holanda há 36 anos, desde 80 e tanto. Ela foi operada às pressas de apendicite. Claro que no Brasil é diferente falar num país como o nosso e como a Holanda. Mas o governo na mesma operou, saiu da recuperação e já foi para a casa dela com um profissional do hospital. Eles pagam uma pessoa para cuidar de você na sua casa, mas desocupam o leito. Mais ou menos isso que você acabou de falar. Não foi? É um contrassenso, às vezes, só a título exemplificativo, porque eu atuei especificamente num caso em que a pessoa ela foi atendida pelo SUS para fazer uma cirurgia de um tumor e depois ela precisava de um medicamento. Ou seja, ela é atendida pelo SUS, faz a cirurgia, mas o próprio SUS não fornece o medicamento, ela tem que ajuizar uma ação. Esses são os contratempos que você enfrenta no SUS. Então falta Perfeito. um pouquinho de gestão. Olha que interessante essa pergunta que nós pedimos para fazer. Algumas dicas de perguntas eu dei a ideia. Tá? Eu acho que nós temos a FIEC em Indaiatuba, mas precisa de mais tecnologia nas salas de aula, doutor.
Então, o que eu fiz? Eu pedi para ele fazer a seguinte pergunta: a importância da implantação de laboratórios multidisciplinares nas escolas. 39,8% disse muito importante, 51,1% importante. Ou seja, mais de 90% aprovação. Olha aí, governo Nilson Gaspar, se for reeleito, ou outros dos 5 candidatos, que todos têm chance, pelo que nós vimos aqui. Implantem tecnologia nas escolas. Existem empresas oferecendo processos, não me lembro o nome do país, que estão vindo aí para melhorar a tecnologia das aulas. Finlandeses têm um processo que vai ser a tendência mundial. Já que a Indaiatuba é primeiro em tudo, vamos também fazer esse processo multidisciplinar nas escolas. Complementando a pergunta, a importância do fornecimento de conteúdos interativos aos alunos faz parte da tecnologia. Está aqui, 91,6% aprova esse fornecimento. Olha aí, uma grande ajuda. Em especial, os mais jovens votaram muito para que aconteça isso na nossa cidade. O jovem, o futuro do nosso país está querendo aulas interativas, aulas com tecnologia, como já existe na Finlândia. E tem empresas na nossa região, não sei nem se é na nossa cidade, que já estão fornecendo esse tipo de material. Prefeitura, próximo prefeito, busque esse trabalho, por favor. E o transporte público teve uma média de 6,3, que é bom dentro da condição. Ele tem fornecido grandes ônibus para a cidade com ar-condicionado, Wi-Fi, etc. Então, em poucas palavras, em 30 dias, é possível mudar o resultado de uma eleição? É possível. Da forma como foi colocada, observando a margem negativa e positiva, até porque a conta é simples. Se um candidato está positivo, é sinal que o outro está negativo. Existe quase que um empate. Então, nada está definido. No cenário negativo. No cenário negativo e o outro no positivo... cenário positivo dispara a distância. Então, mas eu digo, se um candidato está positivo, certamente o outro está negativo, porque está tendo uma... É o dobro. Está tendo um aumento, o outro está crescendo. Então, a eleição em si vai ser definida só dia 15 de novembro. E cabe aos candidatos, e isso é o que eu acho mais importante, que os candidatos consigam transmitir suas propostas. O que o eleitor quer? As propostas. O que a gente pode fazer para melhorar a cidade? Essa questão de desavenças políticas partidárias, eu acho que tem que deixar de lado. Discutam as propostas e que vença o melhor candidato conforme... E não discuto tanto com os jornais. Gentilmente fiz uma pesquisa para medir alguma coisa, ainda a gente fica ouvindo algumas coisas aí, né? Mas não vou desistir, não. Cabe a quem está ganhando tentar fazer um trabalho cada dia melhor, porque cabe alguém alcançar. Quem está vindo correr mais, se organizar mais com inteligência e não com picuinhas, como vem acontecendo, algumas perguntas que foram até... um pouco agressiva, mas vai fazer o quê? A democracia é isso, a pessoa tem direito de falar. Se ela vai responder por isso ou não, já não cabe a nós. Quer fazer a sua consideração final rapidamente, doutor? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder esclarecer a pesquisa, até porque existe uma preocupação do jornal com o seu público, no sentido de dar credibilidade ao serviço que foi feito, até porque essa questão de colocar que o jornal foi imparcial, de ter colocado uma questão de uma pesquisa favorecendo esse ou aquele candidato, não é verdade. Foi contratado um instituto de pesquisa, eu fui consultado juridicamente para poder esclarecer ao público sobre as nuances do registro de pesquisa e poder trazer informação para o público. Eu agradeço a sua oportunidade, Luiz, e fico à disposição para quem quiser contatar e saber algo mais sobre a pesquisa eleitoral, eu fico à disposição. Foi isso que eu disse quando eu falei para quem quiser te contatar, para entrar em contato pelo teu e-mail, etc. Né? Agradeço a todos, vamos fazer um trabalho sério, nós estamos aqui para mostrar a verdade e continuamos com o compromisso com a cidade. Curtam, compartilhem essa live para que muita gente sinta como é e o que as pessoas pensam do trabalho. Muito obrigado, até quarta-feira e fiquem com Deus.